E aqui, quando nós formos analisarmos os requisitos de necessidade e de admissibilidade, é com o sectário lógico, por questão de lógica, nós temos que analisar primeiro os requisitos de admissibilidade. Porque admissibilidade é possibilidade, é viabilidade jurídica da decretação. Se ela não for possível, eu não preciso nem analisar a necessidade, já que ela é impossível de ser decretada. Então, primeiro, nessa ordem de verificação, nós verificaremos os requisitos de admissibilidade previstos no artigo 313. Presentes os requisitos de admissibilidade, nós aí passaremos aos requisitos de necessidade. Requisitos de admissibilidade são requisitos de possibilidade jurídica da decretação da prisão preventiva, de viabilidade jurídica. Existem circunstâncias que autorizam a decretação de prisão preventiva. Existem circunstâncias que não autorizam. Elas estão previstas no artigo 313. São 4 circunstâncias que autorizam prisão preventiva. Ou seja, existem 4 circunstâncias, 4 requisitos que admitem, que garantem possibilidade jurídica para o indivíduo decretar a prisão preventiva se tiver a necessidade. Okay? Se tiver a necessidade, que depois será analisado. Quais são os requisitos de admissibilidade, de possibilidade jurídica do pedido previsto no artigo 313? Primeiro, crime doloso com pena superior a 4 anos. Segundo, situação de reincidência do acusado investigado em crime doloso. Reincidência quer dizer sentença condenatória com trânsito em julgado. Quando se tratar de violência doméstica e familiar, para garantir execução de medida protetiva. E 4, quando tiver dúvida sobre a identidade civil da pessoa. Ok? Então, tem 4 requisitos de admissibilidade. Esses requisitos são alternativos, não são cumulativos. Eu não preciso caracterizar mais de um, apenas um já é autossuficiente para a configuração da admissibilidade. Ok? Então, vai lá. Crime doloso com pena superior a 4 anos, situação de reincidência. Quando se tratar de violência doméstica e familiar, para garantir a execução de medida protetiva, determinou lá o afastamento da mulher no mínimo de 300 metros, o indivíduo está descumprindo, está ameaçando a mulher, está chegando perto da mulher, manda prender, preventivamente. E se tiver dúvida sobre a identidade civil da pessoa. Ok? Verificado que existem requisitos de admissibilidade. Aliás, existe uma hipótese que não está prevista no 313, mas que os tribunais brasileiros admitem que possa ser decretado prisão preventiva nesses casos. Admite a possibilidade jurídica da decretação. Que situação é essa? É na situação de que é na hipótese do juiz ter determinado uma medida restritiva de direitos, uma medida restritiva de direito diversa da prisão, e o indivíduo está descumprindo a medida. Ou seja, o juiz disse, olha, eu não vou lhe prender não. Eu não vou decretar prisão preventiva para você não. Mas você tem a obrigação de todo mês comparecer aqui na comarca para justificar suas atividades. E o indivíduo se evadiu da comarca, não comparece mensalmente para justificar suas atividades. O juiz está autorizado a decretar prisão preventiva. Jurisprudência dos tribunais superiores, porque, segundo os tribunais, seria a única maneira de você emprestar a coercibilidade às medidas previstas no artigo 319. E tudo isso com a interpretação analógica do inciso 3 do artigo 313, que fala sobre assegurar a decretação de medidas protetivas em crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher. Eu estaria abrangendo essa hipótese, admitido pelos tribunais. Então, nós temos 5 requisitos de admissibilidade, né? Aqueles previstos no 313 e quando o indivíduo estiver descumprindo uma medida restritiva do 319. Ok? Passamos pelo artigo 313, analisamos a admissibilidade e descobrimos que é admissível. Porque se não for admissível, você já pode entrar aí com o seu habeas corpus, dizendo que não é admissível, que vai soltar. Tem julgados nesse sentido.
Coloquei até no meu texto escrito que está lá no blog, pode ver. Certo? Requisitos de necessidade. Aqui no 312, nós analisaremos o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. Fumus comissi delicti, periculum libertatis. Fumus comissi delicti é a fumaça do cometimento do delito, ou seja, é a plausibilidade do direito de punir do Estado. Periculum libertatis é o perigo que a liberdade daquele acusado / investigado está causando ao processo, à sociedade, à aplicação da lei penal. Fumus comissi delicti, plausibilidade do direito do Estado punir, plausibilidade do jus puniente. Como é que eu verifico se existe fumus comissi delicti, que está previsto no artigo 312? Você verifica pela prova da materialidade e indícios de autoria. Prova da materialidade, eu tenho prova de que o crime aconteceu. Indícios de autoria, eu tenho elementos de convicção que apontam para uma determinada pessoa, o indiciado, o acusado, o investigado. E o periculum libertatis é a demonstração de que a liberdade dessa pessoa está trazendo perigo ao quê? À ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal. Ordem pública, leia-se, o indivíduo vai voltar a cometer crimes. Prejuízo da instrução criminal, leia-se, o indivíduo está ameaçando ou eliminando testemunhas, está destruindo provas. E aí prejudica a instrução criminal, prejudica a investigação. Aplicação da lei penal, leia-se, o indivíduo vai fugir e se ele for condenado, a lei não vai ser aplicada a ele. Então, eu verifico a existência do fumus comissi delicti, o crime aconteceu e existem indícios que demonstram que a pessoa seja o suposto agente delitivo, e eu tenho o periculum libertatis. Eu estou demonstrando que se essa pessoa ficar solta, ela vai prejudicar 3 coisas. Que coisas são essas? A ordem pública, a investigação ou instrução criminal e a aplicação da lei penal. Ordem pública, leia-se, se o indivíduo estiver solto, vai cometer crime. Investigação ou instrução, leia-se, está ameaçando, eliminando testemunhas ou está destruindo provas. Aplicação da lei penal, leia-se, vai fugir e se ele for condenado, não vai ser preso. Ok? Então, estamos nos entendendo aqui. Eu vou ler aqui o 312 rapidamente para vocês. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, que é a ordem pública também, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a instrução da lei penal, aqui periculum libertatis, vírgula, quando houver prova da existência do crime e indícios de autoria. Aqui eu tenho o fumus comissi delicti, prova do crime, prova da materialidade e indícios de autoria. Ok? Certo? E qual é a ideia que você tem que verificar aqui nessa terceira etapa? O que é importante para você? O que vai assegurar o desempenho pleno da advocacia criminal aqui, nesse tópico 3? O que você vai verificar? Primeiro, se existem requisitos de admissibilidade. Se não existem requisitos de admissibilidade, pode impetrar HC que seu cliente vai ficar solto. Vai ser posto em liberdade. Ah, beleza, existem requisitos de admissibilidade. Você configurou ali que o crime, por exemplo, tem pena máxima superior a 4 anos e é crime doloso. Ok. Você vai verificar agora se existem requisitos de necessidade. É necessário que o indivíduo seja preso para eu assegurar a ordem pública? Para que eu assegure a aplicação da lei penal? Para que eu assegure a instrução criminal? Às vezes o juiz decreta dizendo que ele está prejudicando a instrução criminal, mas não está prejudicando. Qual é o risco que esse indivíduo vai causar se ele ficar solto? Se, por exemplo, a instrução criminal já tiver passado? Nenhum. Ok? Então você vai impugnar essas questões. Qual é o pedido que você tem que fazer?
Aí depende da situação. Se você verificar que não existem requisitos de admissibilidade, o pedido, então se não existe admissibilidade, desde o início a preventiva foi ilegal. E diante de ilegalidade da prisão, o pedido que você faz, anote, é pedido de relaxamento de prisão. Ok? Você vai relaxar uma prisão que está ilegal. Vamos supor que existam requisitos de admissibilidade e quando a medida foi imposta, era necessária. Mas agora, pelo decurso do tempo, ela se tornou desnecessária. Ok? E aí o pedido que você faz não é de relaxamento. Porque quando ela foi decretada, a prisão era legal. Então agora ela se tornou desnecessária. Então, diante da desnecessidade, você vai pedir uma revogação de prisão preventiva. Ok?